muitas reflexões, né? Eu vou desligar e vou ligar novamente, porque eu estou testando o equipamento. E aí vou começar para valer, certo? Estou falando então para o Facebook. Vou desligar e vou ligar novamente. Você pode entrar em seguida novamente, que daí nós vamos começar. Olá, tudo bem? Estamos iniciando aqui. Leandro, Vera, tudo bem? Estamos aqui iniciando uma live, né? E tudo bem, Leonardo, entrando aí também. Estamos aqui inicializando também o Facebook e vamos conversar então um pouquinho desse momento. Vamos acenar aqui. Ok. Então, diga uma palavra aí, você que está entrando. Olá, Leandro, Vera, Leonardo. Como é que você está se sentindo nesse momento que estamos nos preparando para o Natal? Num Natal tão diferente, né? Um Natal tão diferente. Ok. Muito bem. Fale como é que você está. Esse ano foi um ano bem atípico, né? 2020. Um ano que talvez muitas pessoas esperavam muito e tivemos que conviver com uma série de situações que não esperávamos, né? Deixa eu acertar uma coisa aqui. Ok. Eu pergunto, o som está bom? Por favor, me diga aí se o som tá bom, se tem algum ruído, como é que tá a luz, tá bem iluminado também. Assim. Eu entrei para testar um pouco isso, mas vamos conversar um pouco sobre esse Natal tão diferente que estamos vivendo aqui. Ok, eu pergunto. Como está o som? Está bom? Tem algum chiado, algum eco? Por favor, me dê um retorno quem está vendo aí. Muito bem. Se você puder dizer de onde você está, quem você é, o seu nome, sua cidade. Olá, Moreno, como vai? Tudo bem? Aqui no Facebook eu não estou vendo o nome, só um momento. Estou ainda nos ajustes iniciais. Ok. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Ok. Então agora sim. Então, bem, creio que vocês já me conhecem, são pessoas que eu tenho visto em outras lives. Esse é um momento que nós estamos tendo uma oportunidade de uma reflexão bastante profunda. Eu, pelo menos, verifiquei que esse ano foi um ano de muitas contrariedades, né? Muitas desinformações, e a mim, pelo menos, foi um ano onde eu refleti bastante sobre o sentido, sobre o propósito da vida, e eu tenho encontrado pessoas com muita ansiedade,
né? Eu continuo atendendo, tanto presencialmente, com os devidos cuidados, e também assim online, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Isso mesmo. Só um minuto aqui. Isso. Acertado. Muito bem. Então, esse é o momento para nós refletirmos. Se vocês tiverem algumas perguntas, eu penso que hoje é uma data que eu não conto até com muitas pessoas participando, mas é um momento de nós pensarmos, né? Pensarmos também o que significa o Natal. Quem está participando, se puder dizer, qual é o significado do Natal para você? Ok, entrando, estou crescendo, ótimo. Estarmos envolvidos, engajados nesse nosso. Eu vi que alguém colocou um coraçãozinho, se puder dizer o nome aí, oi, como é que vai? É sempre bom para a gente poder interagir. Você sabe que eu trabalho com grupos e pessoalmente também há muitos anos, mas a experiência de falar aqui, falar sem assim, sem ver quem está me assistindo, realmente é uma experiência, né? Então, estou crescendo, não sei bem como é o nome, está dizendo assim, nascimento, né? Porque de alguma forma o Natal, para mim também sempre lembra o nascimento, sempre lembra o cuidado que nós recebemos, né? E permitir-se nascer, né? É a Michele, né, que tá aí. Permitir-se nascer. Na verdade, nós renascemos. Eu me lembro sempre da Fênix, né, que é uma ave mítica que ressurge das cinzas. E esse ano é um bem... olá, Michele, tudo bem? Se você quiser falar comigo aí também, é só entrar aí que a gente pode interagir um pouquinho e conversar um pouco, né? Eu estava pensando assim, bom, hoje talvez pouquíssimas pessoas vão entrar, mas eu quero desejar a você que está me assistindo e a outras pessoas também, um Feliz Natal, um momento. Eu gosto sempre de, no Natal, fazer um processo assim bem meditativo. Eu tenho algumas horas, né? Algumas horas que eu passo normalmente numa cerimônia espiritual, mística, porque eu tenho uma relação muito forte, né, com Jesus, com o Natal. Na época da minha adolescência, dos 15 aos 18, eu fiz o papel de Jesus numa peça de 32 figurantes, né, que nós apresentávamos para 1.000, 2.000 pessoas em todas as Páscoas, né? E olá, Roseli, chegando, Raquel também. E então, no período dos 15 aos 18, eu fiz o papel de Jesus numa peça, num grupo de 32 figurantes que eu ajudei a montar, a escrever. Eram 2 horas de peça. Foi uma experiência muito rica, muito bonita, inesquecível até hoje, né? E foi um período que marcou muito a minha vida, porque desde os meus 15 anos eu comecei a estudar e aprender mais sobre Jesus. E eu me interessava pelo lado esotérico, né, de Jesus também. Não, esotérico quero dizer assim, aqueles conhecimentos mais reservados, né? Você sabe que tem o esotérico com X, que é os conhecimentos amplos, né, para toda a população, e tem aquele conhecimento mais reservado, né? E todas as grandes religiões têm um lado esotérico, né? E esse lado esotérico digamos assim, aqueles conhecimentos mais reservados, aqueles que se dedicam mais profundamente e mergulham, né? E se alguém quiser entrar, interagir, eu gosto às vezes de fazer uma live sem preparar nada, como essa, né? Uma live assim bem, eu decidi fazer em cima da hora e estou aqui, né? Porque eu acredito muito assim na espontaneidade,
e de podermos refletir, e por isso convido vocês a fazerem perguntas. A Michele disse, né, que Natal é nascimento. E para você, Roseli, Raquel, Moreno, o que é para você o Natal? Eu vejo que, claro, nós já vivemos isso muito, né, nos últimos tempos. Ok, isso mesmo. Vamos lá, que é uma pessoa que eu admiro muito, e é uma pessoa assim que tem uma riqueza muito grande. Olá, querida, tudo bem? Olá, Então vamos falar, tudo vamos dar um bom? movimento aí. Deixa eu ver só um pouquinho que eu vou fazer uma mudança aqui, porque para que eu possa te ouvir, só um minuto, vou trocar aqui o meu fone. É só fone, né? Computador e o outro é fone de ouvido também, né? Então vamos lá. E aí, Michel? Bom te ver aí. Você está conseguindo me ouvir? Eu gosto dessas lives assim que a gente convida a pessoa e a pessoa na hora topa, né? Ah, eu só topei porque eu estava agora há pouco também, eu fiz uma live no meu canal lá do Tô Crescendo, falando sobre os temperamentos, justamente dessa coisa da essência da pessoa, que tá ligado com esse esotérico que tá falando aí, desses estudos, de se É. conhecer, né? Porque em todas as tradições, eu desde os meus 15 anos, eu estudo as tradições de sabedoria da humanidade, né? Então, aí você vê que tem o cristianismo, tem o budismo, tem os muçulmanos, né? Que também tem um lado esotérico muito grande, né? E aí eles chamam os sufis, né? Eles têm, inclusive, aqueles rituais de dança. Os próprios índios americanos, nós sabemos, os incas também. E ao longo dos meus estudos, né, que eu fiz algumas pós-graduações na Unipaz, em outras instituições, assim, eu fui estudando uma por uma dessas instituições. E é interessante, né, a gente perceber que o próprio Natal já havia, naquela época, a festa do Sol, né? Já era uma festa grande, que ainda hoje existe a festa do Sol entre os incas. Mas na época já havia, e já era uma data comemorativa, né? Alguns até questionam se Jesus nasceu realmente no dia 25, ou se aproveitou a data, né? Mas a verdade é que Jesus foi bem um divisor de águas na humanidade, né? Porque ele foi um líder que marcou extraordinariamente, até mesmo a Lucy sabe aí, deve ser uma prima um pouco distante, e a gente conversa um pouco pelo Facebook. Mas então, e Jesus, ele foi. Tem até um livro que diz assim: Jesus, o maior psicólogo de todos os tempos. Mas tem outro que fala Jesus, o maior líder de todos os tempos. E veja, o legado que ele deixou entre os cristãos chega perto de 2 bilhões de pessoas, né? Mas os muçulmanos têm Jesus também como um dos principais profetas, né, que também tem uma riqueza, porque a gente ouve falar dos muçulmanos, daqueles terroristas, alguns grupos terroristas, mas existe um movimento muito bonito, assim, entre os muçulmanos, que tem muito em comum, né, as mesmas origens do cristianismo lá, Abraão, Salomão, né, é muito interessante. E para você, fala um pouco mais o que representa o Natal. Para mim, muitas coisas, como tu falou anteriormente, né? Hein? Essa coisa. Tá conseguindo me ouvir? Sim. Como é que é? E Como tu fala. falou, eu não sei se está conseguindo me ouvir aqui, tá conseguindo? Tô vendo bem, agora sim. Tá, então tá. Como tu falou anteriormente, né, esse sentimento de renascer, né, de nascer, permitir que Sentimento. algo novo chegue, né? Eu sinto que Ah, esse momento do Natal sempre muda a energia no ar, que nem tá falando, é perceptível, até as crianças percebem, eu percebia muito isso quando era criança, que às vezes eu nem sabia quando estava chegando o Natal no calendário, porque a criança é muito dispersa, né? Tá lá sim, sim. brincando, não tá acompanhando muito o calendário como um adulto. Mas pelo movimento da energia, o jeito das pessoas se expressar, o jeito do dia, a energia do dia, eu sentia que estava chegando o Natal. E eu vejo isso com Sim, outras crianças, né?
as crianças falarem, ai, tá mudando o É, ambiente tá só, diferente. só um pouquinho que temos uma questão técnica aqui, que eu estou fazendo essa live aqui eu estou fazendo, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o fone de ouvido aqui, o Facebook consegue te ouvir também, Michele. Você tem, por acaso, um segundo celular? E daí eu posso te mandar um link e daí você aparece nos dois. Não Você tem um tem, não tem. celular? Não. Vamos ver. Agora eu pergunto, o pessoal que está aí, Lorena, Márcia, o meu grande amigo Euclides, né? Então, vocês conseguem ouvir a Michelle falando aí? Vê se vocês conseguem ouvir. Pode falar, Michelle, fala alto aí. Então, Pronto, a vamos ver se Michelle agora também não é, melhora. Ajeitei aqui, vamos ver se melhora aqui. não sei se vocês estão conseguindo ouvir, né? É porque a Michelle entrou aqui no Face, dá para te ouvir. Ó, agora vai Não? funcionar. Então tá, vamos lá. Então, quem está chegando aí, ok. Então, nós entramos, eu entrei só para testar um pouco a aparelhagem aqui, e, enfim, a Lisete já entrou aí também, a Lisete, a Michelle também já entrou aí, estamos conversando. Então, eu vejo assim que nós, claro, faz muitos anos que eu costumo dizer assim, pense mais em Jesus do que Papai Noel, né? E, Exato. na verdade, o que que acontece? O verdadeiro sentido, né? Para mim, o Natal está ligado à busca de um sentido maior da existência, da vida, né? E para mim sempre teve isso. Eu estava falando antes que eu, dos 15 aos 18, eu fiz o papel de Jesus numa peça de 32 figurantes, uma peça de 2 horas. Olha, foi. Mas eu tive um antecedente. Quando eu tinha 12 anos, chegou tipo um circo na nossa cidade lá, então, e eles falaram que iam apresentar 120 peças teatrais, né? E durante 4, 5 meses, né? E aí, no primeiro dia, eu fui lá, não precisa vender refrigerante, assim, aí eu vendia refrigerante, e depois de um mês, assim, passei a vender balas, pirulitos, chicletes, gomas, balas, pirulitos, chicletes, gomas. Foi a primeira grana que eu ganhei. Virou o Silvio Santos vendendo caneta, que nem o Silvio Santos, começou assim, E, né? e aí era assim, ó, era tipo uns 45 minutos de peça, eu vendia primeiro o refrigerante no início, né, e depois no intervalo, né, os 15 minutos de intervalo. Eu assistia a 120 peças, sem pagar nada. Aí, claro, com 15 anos já pude fazer o papel de Jesus, né, porque já tinha uma certa vivência em teatro. E aí eu me pergunto, né, por que que eu fui ser psicólogo, né? Podia ter trabalhado com teatro, né? Aliás, uma coisa não exclui a outra, né? O Tony Ramos é professor de filosofia, por exemplo, né? E, mas então, e para mim o Natal me leva assim a um processo de inspiração, sabe? Processo de inspiração. E eu tenho um ritual de manhã quando eu acordo meio no estado de auto-hipnose, assim, e já percebo algumas coisas, e vejo umas imagens, e aí já escrevo alguma coisa, e se eu vou fazer alguma live no dia, já aproveito aqui também. Então, para mim, o consciente e o inconsciente estão muito juntos, né? Eu acho muito fascinante esse processo da gente poder se observar. Talvez a facilidade, porque ao longo do tempo eu comecei a praticar meditação também, já há 40 e poucos anos, né? E foi interessante. Os meus 15 anos foram marcantes, né? Porque eu comecei a estudar filosofia, ciência, misticismo, arte, né? Comecei a ir a congressos, assim, tipo congressos holísticos na época, né? Que precederam, né? E aonde tinha psicólogos falando, médicos, psiquiatras e assim por diante, e também pessoas da espiritualidade, né? E para mim a vivência que eu tive, comecei com os jovens católicos, né? Foi uma coisa, oi, tá aí a Silvia, tá a Rosane Três também, Daniela, né? E só repetindo, eu estava dizendo aqui que a gente entrou só para experimentar um pouco a aparelhagem aqui, testar algumas coisas, porque esses dias estava dando um eco, né? E agora parece que encontrei um jeito para não estar dando mais nenhum eco, né? O pessoal do Facebook está dando eco?
Parece que eu encontrei o jeito agora de não dar eco e poder falar para o Instagram ao mesmo tempo. Facebook. Mas fala aí, Michele, Mas como tem como, sido a tua experiência? Eu, pois eu é, admiro muito a Michelle porque ela tem dois filhos, assim, e é uma das pessoas que eu mais conheço que sabe dar limite certinho, né? Vocês são bem educadinhos e tal, porque ela sabe muito bem, assim, estimular toda uma espontaneidade, mas também sabe dar limites. Isso é interessante. é o limite com amor, né? É que nem tu falou, não é aquele limite de chegar e repreender e fazer a criança se sentir mal, né? É limitada no seu potencial, mas sim, Pô, sim, conseguindo? Mas é, sim estimulada pelo lado positivo, né? Da responsabilidade, de saber o que é sim, saudável e o que não é saudável. Então, isso é muito legal. Então, como eu estava falando da criança, sentir esse movimento do Natal chegando ali energeticamente é um tanto que uma conexão espiritual que todos temos de alguma forma. Eu acredito que todos temos, independente da religião de cada um, né? esses dias eu estava falando que a pessoa mais materialista do mundo, ela tem uma dimensão espiritual. E alguns pensam que essa dimensão espiritual é ter uma religião, não necessariamente, porque para mim a pessoa pode até nem acreditar em Deus, mas ela vai pensar em algum momento qual é o sentido da vida, ela vai pensar sobre a transcendência, né? E, é, e para mim também o Natal me conecta com a gratidão, né? Tem um pequeno chiadinho no Face, né? Mas não chega a atrapalhar. É isso. Eu faço uma metáfora, às vezes, que nós, na vida, precisamos ter uma certa adaptação, né? E eu digo que 10% é o que acontece, 90% é o que nós fazemos com isso, né? E tem algumas pessoas que estão me assistindo que eu tenho uma gratidão muito grande, são pessoas que me auxiliaram em alguns momentos, né? E eu acho isso muito interessante. Quem está no Facebook e quer ver eu e a Michelle, é só entrar no Facebook, no Instagram, né? Só entrar no Instagram e clicar em Deroni Sabe, então. Tá? Aí pode assistir, porque como a Michelle entrou sem a gente combinar, então não acionei Improviso. assim, no improviso. Por isso que eu não acionei, porque eu tenho um mecanismo que a gente pode aparecer os dois também no Facebook. Mas tudo bem, né? Não, tranquilo. E esse ano é um ano diferente, né, Michele? Porque Total. você vê, um ano que, veja, as pessoas já usam máscara, já tem uma máscara natural, né? Por isso se chama persona, personalidade. Né? Agora, esse ano, aí a máscara ficou mais explicitada, né? E a gente não poder abraçar uma pessoa, então, tantas coisas que foram mexendo com a nossa espontaneidade e com a nossa liberdade também, né? E aí o que que acontece? É um ano, assim, muito atípico da gente prestar atenção o quanto é importante a expressão do afeto, a espontaneidade, e tudo isso teve pessoas, né, de uma certa idade que não puderam mais ver os seus netos. E isso mexeu muito, mexe muito até com a questão da saúde mental, né? Concorda? Como é que Sim. você sente o impacto nas tuas crianças, né? Nos Para teus filhos? gente, para gente teve uma mudança, sim, muito significativa, mas não É, negativa, né? Claro que tem os desafios, nós sentimos, ainda sentimos os desafios ali nessa questão de estar mais isolado, ausente da presença de outras pessoas que a gente gosta de conviver, que é estar com os amigos. Mas como a gente é sim, uma família muito reservada, a gente gosta de estar em casa, as crianças também são um tanto caseira, então o impacto foi menor, né? Por um lado, a o gente teve impacto é que menor porque já tinha um certo hábito, né? isso, e também a questão da criatividade. Eu sinto assim comigo que é a minha forma de ser, a coisa do brincar, do inventar, do criar situações novas dentro de casa, de ter essa relação familiar ativa, facilitou. Facilitou na quarentena, mas ainda sentimos, mesmo assim a gente sente. Aí eu fico pensando, como deve ser, às vezes, para as famílias que têm mais dificuldade de conviver dentro do lar, né? O desafio de Sim, estar ali junto, né? Mas eu sinto, sim, que esse movimento que teve
ele foi justamente espiritualmente para isso, para fazer com que a gente se una mais como um Foi uma âmbito familiar. oportunidade de olhar melhor as relações, né? Você sabe Exato. que eu, naturalmente, por ser psicólogo, né, com 33 anos já de psicólogo e hipnoterapeuta há 45, que eu comecei com 15 a fazer hipnose, por gostar, né, por ser fascinado por isso, mas, na verdade, assim, então é um tempo. Agora, eu nunca estudei a hipnose a ansiedade tão a fundo. Então, o que eu aprendi a respeito da ansiedade, lendo e percebendo na minha própria experiência, aprendendo de mim mesmo também, né? Eu percebo assim que, claro, a gente pode dizer que 7, 8% das pessoas têm aquela ansiedade muito profunda, acelerada e tal, né? Agora, eu vejo que a ansiedade está presente em praticamente todas as pessoas, né? Sim. Porque a ansiedade, ela está ligada. Eu até desenvolvi um curso online, né? Um curso online vencendo a ansiedade e fortalecendo o equilíbrio emocional. Um curso com 60 vídeos, né? Né? Claro que 30 são meus e outros profissionais também participando, né? E aí eu fui buscar assim a minha inspiração nas tradições antigas da sabedoria e também em várias abordagens no Viktor Frankl, né? A Sônia Barbie lá, que é da minha cidade de Juiz, né? Está dizendo que está muito difícil porque não se conhece mais ninguém, né? Então, ficou muito estranho, porque essa adaptação para o virtual também não é qualquer pessoa que se adapta, né? Eu mesmo, assim, estou aprendendo, né? Porque agora estou transformando meus cursos, vou fazer isso cada vez mais, assim, em cursos virtuais. Agora, é diferente da interação que se tem, né? É claro que eu também estou atendendo pessoas, né? Amanhã eu vou atender uma pessoa dos Estados Unidos, né? Estou atendendo uma pessoa do Ceará também, do Mato Grosso, vários lugares de Brasília, né? Mas o que que acontece? Nós temos que aprender, porque a linguagem não verbal, a linguagem, né, do corpo, ela também é muito importante, né? Então, assim, eu vejo que, por exemplo, aqui no Facebook o pessoal enxerga mais minhas mãos, consegue pegar mais minha linguagem não verbal. Agora, aqui no Instagram, a pessoa enxerga só daqui para cima, né? Porque o que acontece? Quando a gente está na frente de uma pessoa, ela mostra muito no jeito de olhar, na forma de respirar, quando ela se afasta, se aproxima, né? Isso já é estudado há muitos anos, mais cientificamente dá para dizer desde a época de 60, 70. Mas eu estou estudando, faço parte de um grupo que está estudando os estoicos, um pouco contemporâneo a Jesus lá na Grécia e Roma, e eu fico impressionado de quantas ideias que nós temos hoje, que a gente acha que foi a neurolinguística que desenvolveu e tal, né? A gente vê que eles já falavam lá na oração da serenidade, né? Na Grécia já se falava, cuide bem, assim, Senhor, dai-me forças para mudar o que pode ser mudado, serenidade para aceitar o que não pode ser mudado, sabedoria para saber a diferença. Eu achei que era uma coisa nova. Então tem um conhecimento, eu fico pensando como seria se a gente tivesse acesso à biblioteca de Alexandria, né? Foi queimado naquela época, com todos aqueles conhecimentos, ficou pouca coisa. Né? Só Platão descreveu 12 cidades, se achou todas as 11 debaixo da areia lá, só não se achou Atlântida, né? Por razões óbvias, provavelmente uma parte ficou debaixo do mar, né? Apesar de que o que ele descreve de mais interessante se encontrou no meio de um deserto da Mauritânia lá, né? Uma cidade como a que Platão descreve. Muito interessante isso, né? Então eu tenho uma certa intimidade com alguns amigos. Eu às vezes falo que o Ari dizia, né? O Ari dizia que não é o que você faz que muda a sua vida, é o que você faz repetidamente. Aí eu pergunto qual é o Ari? O Aristóteles lá. Então eu brinco um pouco com os meus amigos filósofos, né? Eu tenho um certo amor pelo Né? conhecimento, pela Que é o sabedoria. hábito da pessoa, né, Deroni? A questão do hábito, do que a pessoa faz no seu dia a dia com frequência, né? Mudar o Exatamente. hábito.
Às vezes mudar um vício é mais fácil, né? Libertar um vício do que um hábito. Exatamente, exatamente. O pessoal que está no Facebook, se quiser assistir, enxergar a Michelle, que eu estou conversando com ela aqui, ela está aparecendo aqui no Instagram, né? Mas, enfim, isso que a Michelle está falando, eu verifico quando eu trato pessoas que querem parar de fumar. Hoje mesmo falei de uma pessoa de Belém do Pará, que está recomeçando uma terapia comigo, ele morou aqui um tempo, você conheceu, né? Um menino de Belém do Pará, e ele, enfim, está nessa de parar de fumar e tal. Então é um vício, né? É um costume, como diziam alguns, né? E é mais difícil, às vezes, mudar um costume do que um hábito, porque aquilo se incorpora na vida da gente e fica como que uma coisa transparente, né? Então, ah, eu recebi um recado aqui. Então, o que acontece? Muito interessante. A gente. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ocelita, Daniel também. Então a Claude Pisuti também. Muita gente legal entrando aí. Mas, então, nós estamos refletindo que esse Natal, ele nos traz uma reflexão diferente, até porque, necessariamente, as pessoas têm ficado mais quietas, né? E aí eu vejo a diferença da solidão e solitude, né? Que é a solidão a gente sente, às vezes, no meio de muita gente, né? Agora, a solitude é a arte e a ciência de se sentir bem, mesmo quando a gente está sozinho, né? Então, tem momentos... Eu, por exemplo, eu gosto, às vezes eu fico o dia inteiro comigo mesmo, né? Porque geralmente, quase todo dia, eu atendo algumas pessoas, né? E o que ocorre? Mas quando eu passo um dia todo sozinho, para mim é uma delícia. Porque, olha, para mim, se tivesse umas 200 horas no dia, eu ocuparia, porque eu tenho tantos livros para ler e lives. Eu acho fascinante esse mundo que nós estamos vivendo, é quase um renascentismo, né? Como depois da peste negra lá, teve o renascentismo, floresceram as artes, as ciências, né? Enfim, muito interessante a filosofia. E agora, eu imagino também que vai haver um florescimento, porque eu estou estudando muito mais do que antes. Eu estudo por prazer, também é um prazer aprender coisas, né? E rever. E às vezes a gente estuda coisas que já estudou lá no tempo da faculdade. A ansiedade, por exemplo, eu tinha estudado em preto e branco, agora eu sempre em colorido, transformei em filme, em terceira dimensão. Quer dizer, passou assim para mim um assunto fascinante, como eu tinha uma fascinação pela parapsicologia, né? Quando eu tinha 15, 16 anos. Então é interessante, né? Tu vê como é importante, né, Dorani, a gente ter o tempo para nós, né? Se conhecer, o tempo que a gente fica tanto no dia a dia com o trabalho, com coisa externa, com a relação com o mundo, com as pessoas, que às vezes no mundo é mais comum a pessoa se ocupar com o externo e não ter tempo para o interno. Então, esse ficar sozinho, de ter um tempo para si, para silenciar, para estudar, nem que seja para ler um livro, ou só para ficar ouvindo uma Exatamente. música, é enriquecedor para o autoconhecimento da gente também, É né? porque uma das coisas que eu tenho estudado bastante é a neurosemântica, que é uma evolução da neurolinguística, né, baseada na psicologia cognitivo-comportamental também. E a neurosemântica, ela enfatiza muito a importância do significado. E como eu estava te dizendo, nesse grupo que eu estou estudando alguns filósofos antigos, eu fico impressionado, porque eu achei que era uma coisa nova, mas já na Grécia eles falavam da importância do significado, né? Ô, Alex, entende? E quando uma pessoa lê, quando ela busca uma leitura multifacetada da realidade, multidisciplinar, enfim, né? Porque eu gosto de contemplar a linguagem da arte, quando descreve o ser humano, a linguagem da filosofia, quando descreve o ser humano, a linguagem da ciência, porque eu fico muito olhando algumas pessoas falando em ciência como se fosse a única linguagem. Então, eles se tornam cientificistas, né? A pessoa acaba se bitolando nisso.
Agora, quando tu olha a ciência do ponto de vista das tradições de sabedoria, né? Porque o termo espiritualidade eu nem gosto de usar muito, né? Porque algumas pessoas confundem, às vezes, com religiosidade, que é uma coisa diferente. Mas essa visão das tradições de sabedoria ocidentais, orientais, né? De várias culturas, eu gosto muito dos arquétipos, né? Você vê que as mesmas verdades aparecem as mesmas afirmações, as mesmas conclusões aparecem na filosofia oriental e ocidental, né? E a gente vê que Jesus foi realmente uma figura muito forte, porque ele influenciou o Oriente e o Ocidente, né? De uma maneira muito forte. Quer dizer, porque, de alguma maneira, o que aconteceu ali moveu o mundo de uma maneira impressionante, né? Nós fizemos até um estudo, há um tempo atrás, né, dos ensinamentos de Jesus, também num grupo, mas aí eu, até no início não me interessei muito pelo grupo, porque eu achei que ia ficar naquelas mesmas coisas. Só que ele foi estudando, né, assim, a influência cultural, psicológica, sociológica que teve, a interação com o próprio poder, né? E, então muita coisa aconteceu. Então eu vejo que não dá para a gente entender a história olhando só com um viés econômico, como não dá para entender a história sem levar em conta as crenças diferentes, né? Porque no fundo, todo esse processo, digamos, de espiritualidade, ele é um processo de busca da compreensão do mundo, né? Então tem várias explicações, várias coisas são teorias, né? E nesses dias uma pessoa me disse, tal coisa, eu falei uma coisa, será que isso não é a teoria da conspiração? Eu pensei assim, pô, mas será que a conspiração é uma teoria? Houve conspirações em todas as tradições, todas as culturas. Eu tenho me fascinado muito em estudar a história antiga, e muita coisa que acontecia lá está acontecendo aqui hoje, de uma forma mais velada e às vezes até mais expressa, né? Então é muito interessante. Até eu assisti uma série de 484 capítulos nessa pandemia, né? Fala do Império Otomano e tal. E olha, muita coisa que aconteceu que eu vi uma costura com coisas que acontecem hoje que eu não imaginava, né? Eu acho que o ser humano ele pode aproveitar esses momentos, né? Esses momentos assim de introspecção, de aquietamento, para aprender mais sobre si, né? E, que você estuda, quem estudou um pouco psicanálise, né, que é a minha formação básica da faculdade, você vê que ela tem toda uma raiz na mitologia também, né? Então, eu não me canso de estudar e aprender sobre o ser humano, porque quando eu atendo uma pessoa individualmente, né, assim, eu me lembro do que o Jung dizia, aprenda sobre todas as escolas, todas as técnicas, todas as teorias, mas quando estiver na frente de uma alma humana, seja apenas uma alma humana. E a gente se despia um pouco, porque a intelectualização excessiva é uma coisa meio patológica também. Se a pessoa fica muito intelectual, ele se dissocia da emoção, né? Agora, quando a pessoa vê o conhecimento como uma interação da ciência, da arte, da filosofia e do afeto, como o Piaget dizia, né? A gente percebe assim que quanto mais a gente abre essa percepção, mais a gente vai ter uma compreensão, no fundo assim silenciosa, porque a gente percebe que as palavras são poucas para descrever uma vida, né? O ser humano. É Né? interessante isso que tu tá falando, porque hoje eu tive uma live um pouco antes falando a respeito dos temperamentos, né? E a gente falou sobre o melancólico. E a gente vive atualmente uma frequência melancólica, que é o quê? Introspecção e estudo, né? Olhar para o sentimento. E dói, porque para esse espectro melancólico, desse autoconhecimento, todos nós temos uma ligação com esse temperamento. Tem pessoas que têm uma ligação mais forte, que é essa coisa do se estudar, ser analítico, né? De Sim. analisar as coisas, esmiuçar, pesquisar. Então a gente vive uma energia desse 2020 muito ligada com esse movimento do temperamento melancólico, né? De buscar estudo, de entender o que você está sentindo, o que estamos sentindo.
E o que que a gente faz com isso que a gente está sentindo? Pois Né? é, o É Alex está interessante. o Alex está dizendo que, mais contudo, o ser humano, mesmo em si, é difícil de entender. Concordo plenamente. Por isso que eu nunca parei de estudar e nunca vou parar. Exato. Mesmo sendo na era de hoje para entender. Agora, eu gosto dessa palavra que a Michelle falou, o estudo, que se você prestar atenção, tem um jogo de palavras que pode dizer assim, és tudo, né? Por isso que é difícil de compreender, porque nós temos dimensões impressionantes e esses dias, numa live, uma pessoa me perguntou quem é a Deroni Sabe. Diz, olha, eu ainda estou procurando compreender quem é, eu sempre descubro novas facetas, algumas facetas iluminadas e outras sombrias, né? Uhum. E eu tive uma época que eu entrava muito em conflito, assim, porque eu estudava muitas teorias diferentes. Durante a faculdade, eu estudei e fiz parte de 3 anos de grupo de Gestalt terapia. Teve uma época que eu pratiquei até mesmo biodança, que trabalha a linha de desenvolvimento, né, potencial genético da sexualidade, da afetividade, também da criatividade, da vitalidade e da transcendência, né? Eu fiz diretamente com o fundador, né, que o Moreno está me assistindo aí, sabe, o Rolando Toro, né? E é um gênio, realmente, né? E ele trazia uma combinação de teorias, ah, digamos assim, bem cognitivas, uma combinação de abordagens também emocionais, uma combinação assim daquelas terapias mais corporais, né, bioenergéticas, né, e também outras mais intuitivas, porque tudo isso são, você conseguir transitar, surfar por todas essas linguagens é importante, porque tem pessoas que são mais intuitivas, né? E tem pessoas que têm, assim, uma sistemática na forma de falar, né? Uma coisa bem cognitiva. Agora, tem outras pessoas que são mais impulsivas, viscerais, emocionais, né? E a gente tem essa Né? flexibilidade, né, para entrar na frequência de cada um, e Exato. isso é maravilhoso, né? E eu É vejo muito que algumas coisas é só o artista mesmo, né? Sim, como bom. tu quer falar? É, Sim, isso daí entra os temperamentos ali da pessoa, o né? Cada temperamento, pessoa tem o exatamente. seu jeito de sentir, o seu jeito de se manifestar, né? O seu jeito de aprender, né? Cada um tem o seu jeito ali. Perfeitamente, é. E essa descoberta, por isso que o ser humano, para mim, eu digo assim, eu às vezes vejo algumas pessoas se formando em psicologia e não atuam e tal, mas eu percebo que falta nessas pessoas um amor ao conhecimento, ao próprio ser humano, né? Então, eu gosto de ir num parque, assim, até quando, né, fora da quarentena, às vezes eu pegava o meu grupo, ia lá para o Germânia, para a gente observar, né? Tem gente que olha a população e não vê nada, mas se você está ligado, está atento, você percebe uma série de relações. Então, essa capacidade de observação, né, torna também a gente mais rico. Não, a pessoa não precisa ser expansiva, né, falando em temperamento, extrovertida. Às vezes o introvertido ele vai ter um poder de aprendizado impressionante, né? E às vezes a pessoa muito extrovertida até não observa tanto, né? Por isso que tudo é importante. Cada temperamento tem a sua riqueza, não tem um melhor do que o outro, tá? É bem O isso, Leandro está, né? é bem Tem isso. até, eu até me chama a atenção, assim, no livro que eu vi esses dias, o poder dos introvertidos, né? Porque houveram muitos gênios que eram introvertidos também. Eu mesmo era extremamente tímido na minha infância. Até uma professora que veio assistir uma palestra no ano 2000, eu perguntei o que você veio buscar nessa palestra, tinha umas 12 pessoas. Aí ela disse, eu vim ver se era verdade que você ia fazer uma palestra, porque você foi o aluno mais tímido que eu já tive. Tu sabe o arquétipo, tu sabe o arquétipo que tem a pessoa melancólica? Tu tem muitos traços de melancólico, que é justamente o arquétipo do mago, né? Que é essa coisa do analítico, do estudo, aquela coisa de se aprofundar. E a psicologia, ela está muito ligada com esse arquétipo do mago também, né?
de É olhar, interessante porque entender o que está acontecendo ali na sua frente, né? está falando em mago, uma das primeiras pessoas que entrou aqui, que uma pessoa com a qual em algum momento eu aprendi bastante, até fiz uma terapia com ele, né? Ele diz assim, meu bruxo, né? Então, Achei legal. Mas assim, na verdade, assim, o Einstein dizia assim, há duas maneiras de pensar sobre o mistério. Pensar que o mistério não existe ou que tudo é mistério, né? Na verdade, quando a gente está atento à sensibilidade, a gente percebe pequenas conexões, pequenas coincidências, entre aspas, eu gosto de chamar de sincronicidades, e você começa a enxergar significados que a pessoa mais desatenta não percebe. Quando tem até uma coisa que se diz na filosofia oriental, que é assim, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então, quando a gente vive o presente, quando a gente sai um pouco daquela balbúrdia de coisas, focar no que fez, né, no que devia ter feito, enfim, no que deu certo, o que não deu, quando a gente aceita o que foi, e a gente entra num estado de mais paz, e a gente consegue estar mais presente, né? E a vida, ela pulsa mais, a gente respira, né? Porque uma coisa é você acreditar numa terapia, a outra é transformar aquilo num pulsar, num respirar. Uma vez eu disse numa palestra, eu quase apanhei, porque teve uma pessoa de uma religião, que apresentava uma religião, quando eu disse, ela saiu, né? Depois eu fui conversar com ela, eu disse assim, eu não creio em Deus, uma força superior. Ah, o cara saiu, foi contra os meus dogmas e tal. Aí diz, eu tenho a mais profunda convicção de que ele existe, ou que essa força maior existe, né? E aí o povo entendeu. Na verdade, eu falei, mas isso o Jung já tinha dito, né? Daí eu vi como é importante a gente usar a citação. Daí foi Jung que disse, ele que se vira. Agora, quando eu disse, ele recebeu aquilo como uma contestação, né, da sua religião. Mas depois ele entendeu, né, o que eu quis dizer, né? Interessante. E aí diz o Alex aqui, mesmo com toda a transformação do mundo de hoje, nossa, tá difícil a compreensão de um ser humano com o outro. O que fazer sobre isso? Bom, então, Alex, olha, eu pessoalmente, eu faço assim, eu, eu procuro sempre aprender. Talvez eu tenha um certo perfeccionismo, assim, que eu acho que nunca sei o suficiente, tá? E, mas, assim, a gente também tem que cuidar para não começar a fazer as coisas sempre no futuro, o dia que estiver pronto, porque a gente nunca vai estar pronto. Isso que se diz, é melhor feito do que perfeito. Eu gosto de dizer assim, melhor feito do que o perfeito não feito, né? Então, todos nós podemos fazer algo com o que nós temos, com o que nós já sabemos. A gente não precisa saber tudo para fazer alguma coisa de bom, né? Porque senão, né, se for pensar na perfeição, então ninguém faria nada, né? Então, o que que acontece? O que que se pode fazer, Alex? Eu vejo que nós precisamos desenvolver uma coisa chamada empatia. Empatia não é uma coisa tão simples assim, como as pessoas dizem, se colocar no lugar do outro, né? Não é tão simples. Se você realmente se colocar no lugar do outro, você vai sentir a dificuldade do outro, você vai ter que perceber como se tivesse vivido a história do outro, como se você tivesse as limitações e as ansiedades do outro, né? E os apegos do outro. Então, essa empatia é uma coisa que nós terapeutas treinamos. Eu treino o tempo todo. E muitas vezes percebo que me falta clareza, assim, de perceber. Porque eu vejo que às vezes a gente tem miopias que a gente demora a perceber que tem. Né? Não sei se você concorda com isso, Michele. até porque se a gente não enxerga, a gente não sabe que não está vendo, né? Aí, quando a gente Exatamente. busca um conhecimento e amplia um pouquinho mais né, o ocular nosso daquilo ali, a gente começa a ver que a gente não enxergava antes, aí a gente quer expandir. Aí é uma ideia, como é que é aquela frase, né? Uma ideia que muda o seu tamanho, ela nunca volta ao tamanho original, ela só vai aumentar, né?
Vai Eu tava, expandir. isso, eu estava procurando aqui um óculos, né? Porque às vezes eu faço uma brincadeira, eu coloco os óculos assim, né? Nós precisamos mudar o nosso olhar, né? Às Sim. vezes tem um amigo meu que me visita aqui, ó, que o dragão que representa as emoções perturbadoras, né? E nós precisamos aprender a conhecer essas emoções perturbadoras, porque elas são perturbadoras se a gente deixar, né? Na medida que a gente se conhece, a gente se prepara para assumir mais uma postura de mais responsabilidade, né? Porque responsabilidade sobre o que eu penso, sobre o que eu sinto, né? É muito comum nos casais, o Alex está falando de relações, né? Um dos problemas é que as pessoas dizem assim, ah, ele me fez sentir tal coisa, ou ele me agrediu. Quando a pessoa começa a falar assim, ó, eu me senti agredido, ou eu me senti desconsiderado, ou eu, daí ele vai assumir mais a sua responsabilidade, porque muitas pessoas entram numa posição de vítima, né? Entende? Numa posição de vítima, sempre, primeiro, imaginando o problema maior do que elas. Então é preciso que a gente perceba que, por isso que eu acho importante a pessoa diferenciar identidade, né? Em vez da pessoa dizer eu sou ansiosa, eu estou ansioso. Melhor ainda, eu ainda estou ansioso. Que se você aprender a falar mesmo, você faz uma arquitetura, uma engenharia da palavra, que você vai direcionando as suas imagens mentais, e no momento que você diz eu sou ansioso, você já se enxerga ansioso na frente. Agora, eu tenho estado ansioso, você descreve o problema, mas você daí se sente mais livre. Então, existe uma arquitetura psicológica da palavra, sim, que a gente, é uma das coisas que eu aprendo e também passo para os meus clientes, de ele descrever os próprios processos psicológicos com mais consciência e buscando o significado e o sentido nesses processos, né? Porque a gente está falando de espiritualidade, mas eu vejo a espiritualidade presente no nosso dia a dia, né? Para mim, a espiritualidade não é só o sentido da vida, onde é que eu vou quando eu vou morrer. Para mim, a espiritualidade está em como é que eu olho a pessoa, o quanto eu estou presente, né? Tem gente que se preocupa muito em fazer curso de oratória, né, para falar, mas para se comunicar a gente precisa também de escutatória, né? Como dizia já o Rubem Alves, né? Então, esse processo de compreender a comunicação, essa interação, é muito importante. Diz o Alex aqui, eu sou extrovertido com todos, mesmo assim, me interpretam mal. Porque o que acontece, né, Alex? Veja, que nós, assim, a gente percebe as coisas, a vida pelo sentido, né? O que acontece, os fatos, né? Mas aí tem coisas que eu omito. Tem meus ganhos secundários para omitir algumas coisas, né? Tem outras coisas que eu generalizo para ficar do jeito parecido com o que eu penso. Também tem meus ganhos secundários. E também tem a distorção, que a gente distorce para ficar parecido, ficar mais adaptado. A gente vê o que pode, o que quer ver, né? Entende? E então cada um interpreta com a riqueza do seu mapa ou com a restrição do seu mapa. O mapa não é o território, é diferente do território, né? Eu gosto de dizer, em vez de não é, eu gosto de dizer que é diferente, né? Porque entre o que acontece e o jeito que uma pessoa lê, você percebe, tem aquela história dos indianos, né, que a primeira vez que apareceu um elefante na Índia, diz que tinha uma cidade lá, 5 cegos. Um pegou na perna e disse assim, não, se parece com uma árvore. Outro pegou na barriga, não, se parece com a lua. Aí outro pegou na tromba, não sei o quê. Outro pegou no marfim e já disse diferente. Aí depois de mais de uma hora discutindo, eles chegaram à conclusão que o elefante não era o que cada um percebia, mas era a soma das percepções, né, de todos. E quando a gente, por isso que eu vejo que a gente evolui mais quando vive em grupo. Em todos os grupos. Eu sempre participei de muitos grupos, apesar de ser bastante tímido na infância, eu era metido, né? Porque tá aí, no grupo tem coisas que não se explica e que é difícil até escrever, né? Não sei qual é, tu também vejo que tem bastante vivência em grupo, como isso é importante para o crescimento, né? Com certeza.
sanguínea, né? Tem o meu mapa astral ali, leonina também. Então ele falou dentro dessa pergunta também de uma característica do sanguíneo, que é extrovertido, que é para fora, que chega, se expressa. E às vezes na presença de um melancólico, de um fleumático, já é meio inconveniente, né? A pessoa já tipo Um assim, outro como dia nós assim? podemos fazer uma live sobre esse assunto, eu acho É muito muito interessante. interessante. Vamos Ajuda a falar. gente a entender e compreender o outro também, né? Ver como é que o outro sente. É bem legal. Aí o Alex está dizendo assim, disse tudo que eu precisava escutar. Legal, muito bom, Alex. É muito bom, Alex, é muito importante esse feedback, porque daí ganha vida, a gente mexe com as emoções. O Alírio, estudar, não sei se já se formou em medicina, eu acho que está se formando em medicina, está próximo. Ele foi um jovem, de um grupo de jovens que eu coordenei lá no Acre, né? Tinham 200 jovens, né? Dos 8 aos 18, foi muito legal. Ele está dizendo muito grato, Deroni, pelo trabalho no Acre. Legal, Aleri. O que eu mais gostei foi dos amigos que eu fiz. Tinha um amigo, um mestre lá, que era Chico Gatão. E hoje eu mandei uma música para ele, porque eu acordei, tive uma vivência, e me lembrei dessa música e mandei para ele. Já desejei o Feliz Natal, né? O Chico Gatão é um cara muito legal, porque ele, quando tinha 8 anos, ele recebeu um bilhetinho de uma menina, Chico, tu é um gatão. Aí os amigos olharam e viram e apelidaram ele, até hoje, tem quase 60 anos, Chico Gatão. Né? Aí o Alex está dizendo assim também, sim, mesmo eu assumindo meus erros, ainda fui, e eu sou muito ansioso. Então, eu gosto de dizer, eu ainda estou muito ansioso, porque senão eu torno a ansiedade parte da minha identidade. No momento que eu dissocio da minha identidade, porque nós somos seres linguísticos também, né? E na medida que a gente aprende a usar a palavra para trabalhar nossas emoções, para enfocar, porque às vezes nós precisamos isolar, olhar o problema de fora, né? E uma das capacidades em várias abordagens terapêuticas é essa, né? Porque o pessoal me pergunta com o que você trabalha. Eu trabalho com muitas abordagens terapêuticas, né? Eu uso a hipnose, mas eu uso o referencial da Gestalt, do Jung, e da PNL, por aí vai, né? Então, o que acontece? Eu vejo que nenhuma abordagem é completa, né? Então, o que acontece? Eu sou muito ansioso, né? Eu gosto de dizer, eu ainda estou ansioso, porque daí eu consigo olhar meu próprio processo de ansiedade de fora, eu consigo administrar melhor, né? Então, são pequenos detalhes que, às vezes, é difícil de entender. E, legal, então, o Alírio deu um alô. Então, é isso. E esse trabalho que tu tem feito, Michele, né, de trabalhar, assim, os temperamentos, é muito interessante, né, também. Eu vejo que aqui algumas pessoas que eu conheço bem, a Neuci, a Cilita também, algumas pessoas estão presentes aqui, né? E é uma alegria. E como eu estou só falar assim, que eu estou falando no Instagram, eu estou vendo a Michele, ela está vendo. Depois eu vou colocar vou encontrar uma forma de baixar, ainda não sei fazer, mas na tecnologia a gente inventa o problema e resolve logo, né? Mas eu tenho um amigo que vai baixar essa live do Instagram, daí eu vou colocar no YouTube, que daí aparece nós dois, né? Mas então é uma alegria. A Rosane Tres está aí também, né? É uma pessoa que eu conheço assim que é uma mestra da resiliência, né? Uma pessoa que passou por muitas coisas, né? E como esses dias eu dei uma live, o Gilberto lá em Pelotas, ele teve um acidente, ele ficou tetraplégico e só move um braço. E só movendo um braço, ele faz um trabalho muito bonito numa entidade assim filosófica, né, que é a Nanda Marga. Ele faz ele faz um trabalho assim auxiliando comunidades, uma coisa muito impressionante, né? Aí você percebe, né, que tem pessoas que têm limitações físicas, mas a mente voa, né? E outras pessoas têm o corpo, né, as mãos e pernas perfeitas, mas parece que não alcançam muito, né?
Então é isso que eu penso que tem a ver com o Natal também. O Natal nos lembra do nosso imenso potencial, né? Um potencial impressionante. E Jesus, quando ele fazia os milagres, ele dizia assim: vós podeis fazer aquilo que eu faço e ainda mais. Então, ele não estava preocupado em ser o dono dos milagres, ele mostrava e dizia que existe um processo, né? E aquilo que parece um milagre, às vezes, é o que o Thomas Edison dizia, a gente nunca sabe quem disse, né? Porque às vezes vem de mais longe, diz assim que a genialidade é 1% inspiração e 99% transpiração, né? Significa, nós podemos ter nossos talentos, mas se a gente ficar só olhando para os talentos, a gente fica lento, né? Tem que ficar rápido. Mas é o seguinte, é que a própria Gal Costa, quando tinha 9 anos, ela botava uma panela aqui e ficava experimentando a sua voz, né? E aí por isso que se tornou essa rainha da voz, né? Então, tem gente que quer tudo pronto, tem gente que ama a zona de conforto, mas eu acho que a vida começa quando termina a zona de conforto, porque não tem preço a felicidade que a gente sente da gente aprender, a gente fazer o que é difícil, a gente se superar. Eu vou te contar uma coisa, eu estava totalmente sem inspiração para fazer essa live, né? Não, eu vou fazer. E eu ouvi um pensamento há pouco tempo, aí entra a Michelle aí, já me inspirei bastante. Mas no que tu Então, tá falando, no que tu tá falando, muito interessante. Tu começou falando do Natal, e aí o assunto foi desenrolando vários temas legais, assim, que vai juntando quebra-cabeça, né? Vai fazendo um painel. Mas falando dessa referência de Jesus, né? Que tu falou dos temperamentos também, que é um dos estudos que eu venho fazendo, ele tinha essa habilidade com os 4, porque nós temos esses 4 temperamentos em nós. Então, Jesus, ele era um sanguíneo no aspecto da comunicação, uma oratória perfeita, divina. Ele falava e encantava pela palavra, né, o dom da palavra, e de usar as palavras corretas, trazia cura pela palavra, né, muitas coisas ali divinas nesse elemento do ar, que é o elemento ar, que é o da respiração, que é o sanguíneo. Assim, ele tinha também esse domínio do colérico, que é o revolucionário, o guerreiro, o forte, né? Foi crucificado como um colérico, né? E ele foi e não fugiu da luta ali, né? Da força, que mostrou o seu poder, o líder, né? E essa referência do líder. O melancólico, que é do estudo, que ele era praticamente um místico, um mago, né? Um rei dos reis, no sentido do conhecimento, né? Da empatia com o mundo. Se nós olharmos a figura de Jesus com as figuras mitológicas do tarô, por exemplo, você vai ver que ele também, né, ele tinha ele conseguia, digamos, ser flexível, né? E tomar a forma que era necessária. Então, independente da pessoa ser... Porque sobre Jesus se escreveu, com certeza, mais de 200 mil livros, né? Mas o interesse... Então, eu respeito diferentes formas de olhar, mas que foi um ser impressionante a ponto de fazer 200 mil pessoas, ou pelo menos quase isso, né, de escrever seus livros. Tem um psiquiatra, o Augusto Cury, que ele se inspirou muito, escreveu muito sobre Jesus também. Então, realmente, assim, eu vejo que é uma representação, talvez uma das representações mais ricas do ser humano, independente só do aspecto, assim, religioso, místico, né? Porque tem uma diferença entre religião e espiritualidade, né? Porque a religião está ligada a alguma forma de instituição, né? E já a espiritualidade é algo de uma dimensão, assim, que não tem, né? Porque às vezes, por exemplo, a pessoa tem uma bronca com o representante de uma religião, seja um padre, seja um mestre, enfim, né? Agora, aquele personagem, ele faz uma leitura daquela espiritualidade diferente, né? E aí o Alírio, né, que me fala aí, Alírio, você já está quase formado em medicina, né? Na época que eu fui fazer o curso no Acre, lá em Cruzeiro do Sul, né?
e ele estava começando. Como a opinião alheia pode influenciar o cotidiano das pessoas? Bom, eu acho que muito, viu, Alídio, pelo seguinte, nós sempre crescemos em grupo, né? Nós, de alguma forma, sempre fazemos, que pai, mãe, filho, né, e irmãos, a gente faz parte de um grupo. Então, tem vários eus, eu digo. Tem o eu que nós achamos que somos, tem o eu que os outros nos veem, tem o eu que nós somos realmente, né? E o eu que os outros acham que nós somos. E por aí tem uma série de coisas, né? Até a janela de Joari, mas isso é assunto para uma outra live que a gente pode fazer. Eu gostei de conversar contigo, Michele. Acho que vou te convidar a fazer outras lives aí. Então, a opinião dos outros, de alguma forma, tem até um exercício que é feito na Marinha. Quando entra o marinheiro novo, eles combinam, né? E passa umas 20 pessoas por ele. Passa um e diz, ué, meu, tu tá branco? Aí o outro, olha, o que que houve? Tchê, tu já foi no médico? E assim, depois que passam uns 10, o cara começa a tontear, né? Então, nós formamos a nossa visão de mundo com o nosso olhar, mas em graus diferentes, cada pessoa é influenciada também pelo que os outros acham. Porque às vezes você diz uma coisa, um diz outra, pô, será que eu estou certo? E tem aquela história do cara, né, que está indo na contramão numa pista de alta velocidade, e ele ouve no rádio, ó, tem um louco indo na contramão, e diz, eu não, milhares. Os loucos são os outros, né, sempre. Mas então, eu acho que uma das características da sabedoria é a pessoa ter sempre a pergunta, será que eu estou certo mesmo, né? Então, é uma coisa, parece muito simples, mas a pessoa está atenta e também está sempre podendo perceber que pode haver um falseamento, porque tudo que nós entendemos da realidade é a nossa interpretação, tem a influência das nossas experiências passadas, tem as nossas preferências, né? Então, tem uma série de coisas que, às vezes, até a história da nossa família, que nós nem conhecemos, nos afeta também, né? E por aí vai, né? Então, essa opinião do outro, agora, nós podemos também tomar consciência como é que essa opinião dos outros nos influencia e tomar mais consciência de que nós temos o poder de assumir a responsabilidade do nosso pensamento, que nós pensamos, falamos, né? E aqui a Silvia Martins perguntou, o quadro atrás de mim, se é Santi Hermani. Não, Silvia, eu vou te dizer, eu estava em São Francisco da Califórnia, né? E lá eu me sentia tão bem que eu cantava sozinho assim, I left my hair em São Francisco, né? Mas aí eu estava andando num daquele, ali no, perto ao porto, num pier, tem o pier 1, 2, 3, e aí eu entrei e vi um pintor pintando lá, é o Alex Gray, né? Eu vou até mudar um pouquinho aqui, deixa eu ver, ó, aqui, ó, para enxergar melhor. E o Alex Gray estava pintando ali, né? E o cara é muito famoso, e ele pinta, assim, se chegar mais perto, você vai ver que tem, ele mostra ao mesmo tempo os pontos de acupuntura, ele mostra umas figuras da cabala mostrando o poder da linguagem, ele mostra a fisiologia dentro de uma visão alopática, né? Então, é muito rico, assim, você olha e você mergulha naquele... Vou até puxar para um pouco mais perto do quadro aqui, ó, para você ver. É o Alex Gray, é um americano, acho que ele agora está morando em Nova York, né? Olha que riqueza que tem, né? E o cara, quando ele está pintando, a gente jura que o cara tomou LSD ou alguma coisa assim, né? Porque é uma riqueza, assim, sabe? Alguma coisa que deixa o cara assim, meio, vamos dizer assim, meio visionário, né? Tá muito interessante. Mas eu não sei se fez sentido, Alírio, isso que eu falei dos outros, mas de alguma forma
o como nós nos relacionamos, o como nós nos sentimos parte, seja da família, seja de qualquer grupo, ou de uma causa, influencia e traz sentido à nossa vida, compreende? Então é preciso a gente também saber monitorar, porque prestar atenção no que dizem os outros é importante, mas a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Eu gosto de dizer, né? Porque, então, às vezes a gente fica... Porque tem gente assim, que ele escuta todo mundo, mas na hora de fazer ele faz o que ele quer. Agora, tem gente que, mesmo tendo certeza absoluta, acaba fazendo o que os outros querem. Às vezes porque a verdade, ela não necessariamente ela está na visão da maioria, né? E às vezes tivemos grandes gênios que tiveram uma intuição e mostrou para o mundo que estava certo. Então, agora, saber diferenciar a diferença entre intuição e pensamento é uma arte também, né? Pela neurolinguística, eu pude perceber que existe a submodalidade. O que é a submodalidade? Que o pensamento tem uma submodalidade, né? Então, significa o seguinte: você tem um pensamento, você tem uma imagem que tem uma cor, que tem um distanciamento, que tem uma... né? Também o som, ele tem o grave, tem o agudo, tem o ritmo, tem uma série de aspectos, assim, de cada modalidade auditiva, visual, sinestésica, né? Entendeu? Então, o pensamento, ele tem uma energia, uma cor diferente da intuição. Isso a gente pode aprender pelas técnicas, né? Aí diferenciando. Aí tem um momento que a gente sabe que aquilo é uma intuição e acredita, né? Bom, aí tem como falar com a Michelle sem ser pela live? O Alex pergunta se tem como falar com a Michelle sem ser pela live. Bom, a Michelle aí pode falar, né, Michelle, mas ela tem Instagram, né? Eu acho que você pode mandar uma mensagem para ela, né? Sim, se ele quer conversar sobre os Ela temperamentos, tem a página ali, ele pode falar por ali. A página, como é que é? Do Tô Crescendo, Tô Crescendo. Tô Crescendo, um nome bem legal, inclusive, né? E aí a Clara também, Frota tá aí, a Rosa, enfim. Mas então, eu vejo essa live que a gente começou apenas para dar um Feliz Natal, no fim, assim, estamos viajando por várias tradições, por várias abordagens psicológicas, né? E eu convido as pessoas, eu vou pedir a Lisete, põe aí na live, no Instagram, as pessoas que querem conhecer esse curso, Vencendo a Ansiedade e Fortalecendo o Equilíbrio Emocional, com base nos meus estudos durante a pandemia, que são umas 60 aulas, das quais 30 são minhas, né? E tem outros também com outros profissionais, onde eu trabalho, assim, do ponto de vista da psicologia, da filosofia, da arte, de várias tradições, e com muitas práticas, né? Prática de auto-hipnose, de EFT, né? Que entra na acupuntura sem agulhas, uso da respiração, né? Então, quando a pessoa aprende a administrar, assim, o seu corpo, as suas emoções, tudo isso, né? O seu movimento. Uma coisa que eu falei antes, que eu quero frisar aqui, esses dias alguém me disse assim, não, o cara pensa assim, não, eu vou pensar, depois eu vou falar, depois eu vou me movimentar. E o cara disse assim, experimenta se movimentar antes, para você ver o que acontece. Então você começa a se movimentar e o pensamento se ajusta, interessante, né? E daí, então, a gente pode buscar outras metodologias também, né? Buscar outras formas, né? Eu vou pedir às pessoas que estão nos assistindo que digam um pouco do que estão sentindo. Se não tiver uma pergunta, diz assim, olha, estou me sentindo bem, ou como é que você está se sentindo em relação ao Natal num tempo tão diferente, num compasso tão diferente, num momento histórico tão diferente, que nós teremos um Natal provavelmente com muito menos contato, né? E olha que a gente está podendo ter um contato. Eu tive uma conversa ontem e hoje com uma pessoa que eu conheço há mais de 40 anos,
mas foi uma das conversas mais profundas que nós tivemos até hoje, né? Nem vou dizer o nome da pessoa, mas é uma pessoa assim que estive junto em muitos momentos importantes das nossas vidas. Então, eu estou aprendendo a mergulhar mais fundo também no processo online. Nós temos que nos adaptar de alguma forma, né? Porque a gente não sabe se é mais 2, 3 meses ou se vai ter muitos desdobramentos do que está acontecendo. É provável que haja muitos desdobramentos, né? Então, e ouvindo bem no Face também, ok, tá legal. Desculpe a curiosidade, este quadro já tá, falou de Saint-Germain, agora que eu estou vendo, né? Então, a Silvia, eu te respondi sobre Alex Grey, procura na internet Alex Grey, que tu vai se encontrar num lugar onde tem, ele mostra o nascimento em alguns momentos, ele mostra o momento né, que ele considera como a transição, um momento de passagem, né, do plano espiritual. Enfim, ele faz assim uma descrição de momentos essenciais da vida, muito interessante. Vê se tem mais alguém aí que está colocando aqui. Vamos ver. Derani, Sim. a gente lembrar que a família sagrada José, Maria e Jesus passaram o Natal só entre os três, né? Só dia 6 de janeiro que chegou os 3 Reis Magos para visitar. Então, acho que a gente, de alguma forma, Pois é. nesse momento mais reservado, menos aglomeração, né? Exatamente, né? A Michelle está trazendo uma coisa bem legal aí, que Jesus, né, naquele momento do nascimento, né? E sobre isso eu já vi diferentes compreensões, como é que foi esse nascimento de Jesus, né? Compreensões dos mais diversos jeitos, assim, porque realmente Jesus é algo um mistério, né? Então tem muitas formas de ver e de sentir e tal, né? Até na música descreve Jesus, o nascimento de várias formas, né? Mas o que é importante, assim, é que é um ser que ele mexeu com tudo, né? E eles estavam sozinhos naquele momento, né? Pelo menos a história que se conta, né? É que vieram os reis magos e foram chegando e levaram alguns dias, né? Cerca de 12 dias, né? Para chegar, que vieram de camelo, atravessando o deserto, vieram do Congo, mas parece que o Congo era um pouco mais próximo do que o Congo hoje, enfim. Tem muita coisa que se diz, mas o importante também é que tem todo um simbolismo, né? Os próprios presentes dos Reis Magos têm todo um simbolismo. Eu gosto de perceber como a Bíblia e outros livros sagrados, né? Eu tenho aqui o Alcorão que eu ganhei de um motorista de táxi. Um dia eu fui no aeroporto e me deu um Alcorão. Interessante, né? Então eu sabia pouco sobre o Alcorão, né? Aí eu comecei a aprender mais. Então o que acontece? Mas os livros sagrados, eles falam muito em metáforas. É uma coisa que nós ensinamos na prática da neurolinguística, até estamos vendo, né? Quando é que vamos fazer uma nova formação em neurolinguística, né? Porque é uma das formas de trabalhar e mexer com a inteligência emocional. Eu gosto de trabalhar esses dois elementos conectados, a neurolinguística Então, o que acontece? O uso das metáforas, porque a gente pode usar uma metáfora em 2 ou 3 palavras, né? Quando a gente diz assim, mais perdido que Cusco em tiroteio, né? É uma metáfora. Então, a metáfora ela pode ser 1 ou 2 palavras, mas ela pode ser uma história também. A verdade é que o nosso cérebro, pela neurociência, ele compreende mais uma história que tem um roteiro, compreende? Do que você dá grandes explicações que ele esquece logo. É por isso também que os livros mais antigos, né, aquelas figuras, né, Bezerro de Ouro, por exemplo, só isso diz um monte de coisa, né? E então, a gente saber falar de uma forma simbólica e chegar no simbolismo de cada pessoa, porque a hipnose é muito isso, né? Muita gente acha que a hipnose é dominar a mente do outro. Não. A hipnose é você sacar a essência do outro e falar a linguagem que o outro entende na sua essência, né? É assim que eu entendo também
principalmente a hipnose mais moderna, né? E aí o Alírio lá está dizendo assim, comparado a outras liquidações da humanidade, esta é quase imperceptível. Não sei bem o que ele quis dizer, né? Mas se eu entender o que ele quis dizer, liquidações da humanidade. Pô, tem muita coisa que está se falando e pensando que a gente pode trabalhar em outras lives, mas tem muitas coisas sendo questionadas, né, com as coisas que estão acontecendo. Né? Eu gosto de ler e perceber vários pontos de vista, e eu noto que algumas pessoas têm um ponto de vista fechado já. Né? Seja sobre a vacina, seja sobre o Covid. Mas eu gosto de examinar a fundo o que tem por trás da argumentação de cada um. Porque a verdade, às vezes, não é nem uma coisa nem outra. Às vezes tem vários aspectos relacionados, né? Mas, de qualquer maneira, eu vejo assim que, para mim, pelo menos, foi um momento, esse Natal, tem sido, né, essa aproximação do Natal, um momento de pensar os destinos da própria humanidade, né? Porque tem muita coisa que se diz que é fake news, né? Mas o que dizer da grande fake news que se chama fake news? Porque aí vira argumentação, a pessoa quer desqualificar o argumento do outro e diz que é fake news sem pesquisar também, se é, não é? Então eu fico, por isso eu me meto um pouco em. Tem gente que acha que o nascimento de Jesus é fake news. É, tem até um livro que diz que Jesus, tudo que aconteceu com Jesus já tinha acontecido com Horus lá no Egito, lá e tal, não sei o quê. Bom, agora, eu acho muito importante, dizem que a inteligência se mede pela capacidade que você tem de você olhar coisas diferentes e conviver com percepções diferentes, mantendo a calma e o equilíbrio, né? Porque você também não precisa convencer ninguém, mas a gente perceber que as pessoas podem perceber as coisas de uma forma diferente, né? Agora, a inteligência emocional é a gente poder respeitar cada ponto de vista e tem pessoas que não conseguem, né? Então, a gente tem que tomar um certo distanciamento, até para não ficar com raiva da outra pessoa. Às vezes a gente não gosta da abordagem, mas tem que cuidar para não brigar com a pessoa em vez da abordagem. E a gente não precisa brigar, a gente não precisa controlar o outro, né? E eu acho que naquilo que Jesus trazia tem muito disso, né? Porque Jesus ele estava ali no meio do judaísmo e tal, e discordava uma porção de coisas, mas ele dizia a sua verdade mansa e calmamente, né? Não é verdade? O Alírio diz, estou ainda mais satisfeito com o Natal deste ano, porque a natureza está sendo muito bondosa para com a humanidade. São diferentes maneiras de olhar, né? Eu também penso, de alguma forma, que o convite para um mergulho profundo, né, dentro do que está acontecendo, faz sentido isso que você está dizendo. Então, comparado a outras liquidações da humanidade, essa coisa percebeu. Isso eu vejo que tem muita coisa escondida nessa colocação aí, mas vamos ver assim, qual é a essência do pensamento de Jesus? Né? Hoje a maioria sabe da essência do pensamento do Papai Noel, né? Presente e tal. Mas, e esse ano, muita gente não vai ter dinheiro para comprar presente. Né? Simplicidade, né? Vamos todo mundo se conectar de alguma forma com o simples, né? Exatamente. E aí, né, Jesus, a essência do pensamento de Jesus, até Jesus existia uma lei chamada lei do talhão, olho por olho, dente por dente, né? O pensamento muçulmano, ele trouxe ainda isso até os dias atuais, olho por olho, dente por dente, tanto é que se o cara rouba alguma coisa, corta a mão lá, né? Tem uns que dizem assim, mas isso eu acho que ia fazer bem em outras culturas também. Pô, mas olha, a verdade é que Jesus trabalhou o perdão. Você sabia que dentro da química existe o permanganato de potássio, existe o peróxido, o per isso, o per aquilo, né? O que significa o prefixo per? Significa muito. Amar tem a ver com doar. Então, perdoar
digamos, amar doar-se num plano mais exponencial, né? Então, isso é uma coisa muito interessante, né? Nós vê, e outra, o amor ao próximo, né? A Silvia está colocando como uma das essências, mas Jesus não dizia assim, amar ao próximo ao invés de ti mesmo, né? Com muita gente que se dedica tanto aos outros e esquece de si mesmo. Jesus dizia amar ao próximo como a si mesmo. Então, o amor próprio é fundamental. E a Celita está dizendo que, apesar da pandemia, nesse momento difícil que estamos vivendo, eu me sinto bem, tranquila e em paz. Você sabe que eu também tenho descoberto uma paz, né? Porque a conexão profunda conosco mesmos, às vezes a gente precisa assim sair um pouco da bagunça, da correria, né? Para refletir mais. E eu sempre, hoje de manhã, ontem me aconteceu uma coisa, conversei algumas coisas com pessoas, assim, revi anos de vida, assim, e se eu vou acordar essa manhã, certamente bem mais em paz. E acordei às 5h30. 5h30 já recebendo um monte de mensagens legais. E foi, assim, um dia de uma percepção, de uma riqueza espiritual até muito, muito natalina mesmo, né? Muito bem, nós já estamos indo para o final e se alguém mais quiser dizer alguma coisa, em uma, duas ou três palavras, o que representa realmente esse momento que nós estamos vivendo, um Natal tão diferente quanto esse, né? Que conclusões você chegou? E talvez é o momento de ver quais foram os aprendizados desse ano, né? Então, tudo isso, eu acho que essa live é interessante, quem ouvi-la novamente, né? A gente fez algumas costuras com vários assuntos. Tem mais uma mensagem final que você queira deixar? Deixa eu só verificar enquanto você fala, mais algumas coisas foram ditas aí, pode falar. Quer deixar alguma mensagem para as pessoas, então? Mas nessa energia do Natal, né? Que a gente possa se conectar com toda essa essência do divino, desse menino, dessa criança, fazer essa conexão com a nossa criança divina, né? Do simples, do básico, da família, desse amor da mãe, do pai, do lar. E é o que nos fortalece, né? É o que nos renova para o próximo ano que vem chegando, para trazer esperança, trazer para a gente mais confiança, mais fé. E devagarinho a gente vai chegando, devagarinho a gente vai construindo e se fortalecendo. E que 2021 seja um ano melhor para todos nós, de crescimento. Bem, eu vou convidar todos a fazer uma meditação em conjunto agora. A gente vai ouvir uma musiquinha de fundo, um minuto. Mas diga uma palavra ligada a esse momento. Colocando uma musiquinha para nós fazermos uma meditação, eu vou conduzir junto essa meditação. Eu vou conduzir e vou desafiar a Michelle e conduzir junto comigo, porque eu vou fazer umas pausas, ela pode encaixar umas palavras juntos aí, né? E sentindo a energia do momento, né? Então, vou botar uma música aqui. Só um pouquinho. Então, eu convido todos a prestar atenção na respiração, buscar, porque para meditar, precisa ter a coluna ereta, a mente quieta e o coração tranquilo. A coluna ereta é o mais fácil, né? Agora, a mente quieta não é um pressuposto para meditação. Você pode observar o movimento da mente e já é meditação, né? Agora, o coração tranquilo também, ele vem vindo à medida que a meditação acontece, né? Então, eu convido você agora a se sintonizar com a luz que brilha no nosso coração. Como diz a Silvia Martins, nos conectamos com o nosso eu
E percebemos também a importância dos outros em nossa vida e a falta que nos faz. Então, em alguns momentos você vai ouvir a minha voz, em outros da Michele. Eu convido você a se conectar com o amor que você tem pela própria vida. Pelo conhecimento, a gratidão. Imagine você de mãos dadas, com mais de 40 pessoas, que juntando os dois canais, o Instagram aqui e o Facebook, dá mais de 40 pessoas. Imagine uma mão recebendo energia e a outra dando. E essa energia fluindo. Ao mesmo tempo que você deseja felicidade e uma prosperidade plena para todos, o pensamento dos outros também chega até você. Essa amorosidade que você emite também chega até você. Imagina então que você pode ir sentindo a sua respiração e o pulsar do seu coração. Imagine que em algum lugar o coração de Jesus pulsa e você pode sentir e reverberar no pulsar do seu coração. Isso nos une a todos. O coração que pulsa no peito de cada um. E talvez a sua mente possa buscar uma oração, buscar aquilo que você mais precisa para curar as suas dores. O que é que você mais precisa? É a alegria que você precisa? É sentir-se parte de algo? É dar mais? É receber mais? O que você quer nos dizer? Você pode ajudar a conduzir também, Michele. Enquanto a mão alcança essa luz do coração de Jesus, a gente consegue absorver para nós uma centelha dessa luz e trazer para o nosso coração. Ao chegar no nosso coração e sentir essa centelha divina, podemos transmitir para todo instante do nosso corpo, expandindo essa centelha, transformando ela numa semente, para que essa semente seja cultivada durante a nossa caminhada e possa se transformar numa árvore bonita, repleta de frutos. Em cada semente existe uma floresta. Em cada semente, às vezes, do pensamento diferente de outra pessoa, existe uma floresta de possibilidades. E quando nós temos consciência do poder que nós temos, nós não precisamos nos afirmar. Podemos deixar cada um brilhar, como cada estrela permite que outras estrelas brilhem. E a natureza é tão bonita porque ela tem justamente a diversidade, a diferença. E uma das coisas que eu sempre agradeço, trabalhar com pessoas, com a transformação, é poder aprender um pouco com cada pessoa que se aproxima. A pessoa pede ajuda num sentido, mas não se ensina uma lição em outros. Foi muito interessante. Esses dias eu estava ensinando para uma cliente, ela estava com um problema de organização, eu ensinei ela a usar a agenda do Google e eu mesmo tinha parado de usar. Então eu ensinei ela a usar
E aí comecei a usar de novo, que eu tinha parado, né? E ajuda a me organizar melhor. E é muito interessante isso, porque daí eu vou buscar um acesso a algo para ajudar alguém, e aquilo também traz algo de significado e sentido para nós. Uma das coisas, talvez, que pode tornar o nosso Natal melhor, é nós aprendermos a ser solidários, darmos um pouco daquilo que nós temos. Eu tive a honra de conhecer muitos mestres, e um mestre que eu conheci, esse pelo menos conheci muitos que o descreveram, ele era assim um mestre que, se ele estava com um prato de comida na sua mesa comendo e chegava alguém, ele dividia no meio. Tá? Então, nem vou citar o nome assim, mas tem seres que são capazes de fazer o bem de uma forma tão bonita e tão grande, como também um mestre que eu conheço, que ele auxiliava, tinha uma vizinha que falava mal dele. Falava mal dele, assim. E um dia a vizinha perdeu o marido, e tinha vários filhos. Ele começou a pagar, foi lá no mercado e mandou entregar uma cesta básica, entregou isso por muitos anos. Um dia, ela não recebeu mais a cesta, e foi lá no mercado reclamar. Aí o dono do mercado disse, não, foi o seu vizinho. E o vizinho nunca falou nada para ela. E por anos, também não era um cara com muitas posses, ele dava uma coisa que talvez até fizesse um pouco de falta para sua família, né? Então a gente vê grandiosidades, seres assim, e a prosperidade também não é só ter dinheiro no bolso, no banco, no colchão. A prosperidade é um enriquecimento, de capacidade de ouvir, de estar junto, de auxiliar, de ver a beleza nas pequenas coisas, de ver os pequenos milagres. Os pequenos milagres de cada manhã, o que diz que um homem uma vez pediu a Deus um milagre e nasceu uma criança. E o homem não se deu conta. Ele pediu liberdade e um pássaro veio voando. E ele não enxergou. E ele pediu mais uma vez um milagre e viu um homem que não tinha nem, né, tinha apenas toquinhos de perna e toquinhos de mão, e viu esse homem se movimentando e fazendo bem. Então, nós abrimos o nosso coração para perceber a grande riqueza que existe e focar no que há de mais positivo. Talvez seja algo que a gente lembre mais no momento do Natal. Mas que o Natal pode ser também um renascimento, né? Então, conectar com a nossa essência. Então, imaginemos o nosso coração iluminando com uma luz o mundo inteiro. Iluminando essas 40 ou mais pessoas que estamos juntos aqui nessa live. E imagine também nós abrindo a nossa mente para receber essa luz durante a noite e acordarmos mais. Hoje eu acordei com uma expressão que eu não conhecia. Felicidade mansa. Escrevi uma poesia, uma felicidade mansa chegando. Eu nunca tinha usado e nunca tinha visto essa expressão. E aquilo foi ganhando força, né? E eu imaginei o próprio Pequeno Príncipe olhando para as estrelas com a sua rosa. Isso fez parte de uma poesia que eu fiz de manhã. E daí eu lembrei que quando ele chegou na Terra, o Pequeno Príncipe, naquela história tão bonita do Saint-Exupéry, ele disse para a Rosa, eu gostava tanto da minha Rosa, e achava que ela era tão bonita, que agora eu vejo aqui 1 milhão de rosas iguaizinhas à minha.
E a raposa disse para ele: foi o tempo que perdeste com a tua rosa que a fez tão importante, tão única e importante. Né? Então, o que dá sentido à nossa vida é o legado que nós damos, é o que damos de nós mesmos. Porque se um dia não levarmos as mansões, os bens que acumulamos para um lugar mais alto, espiritual, certamente nós levaremos o amor que pulsou através do nosso coração. O quanto nós pudemos ouvir e sentir e aprender, nos permitirmos, né? Então, que essas reflexões ampliem aquilo que você tem também de melhor. E eu fiquei muito feliz e sou muito grato a tantas pessoas que deixaram o seu recado. E entre essas pessoas que estão aí, teve pessoas que, em momentos que eu precisei, assim, me auxiliaram de maneira muito bonita. E de maneira, assim, eu ainda não retribuí nem uma parte. Vejo lá terapeutas lá do Uruguai também participando, Brazilian Builders aqui também, tá? Eu quero fazer uma live também com essa pessoa do Uruguai, essa terapeuta um dia que está aí também. Ela sabe quem é. E eu fico feliz, então, por esse momento. E quando a gente não se sente inspirado, às vezes é preciso a gente se movimentar, a inspiração vem. Pousai e o poder lhe será dado, já dizia. Dizem que Jesus dizia isso, né? Então eu peço que todos nós vislumbremos talvez um mundo melhor, que possamos ser a transformação que desejamos para o mundo. Que de alguma forma deixemos as sementes do Natal semearem o nosso coração, o ar que respiremos, para que cada manhã nos lembremos que depois da noite mais escura vem a aurora dourada, né? Depois da noite escura da alma, né? Porque em alguns momentos, e esse ano muita gente passou por isso, vivemos assim, alguns momentos como se fosse uma noite bem escura, né? Mas no momento mais escuro da noite começa a florescer. E no meu canal no YouTube existe uma palestra que eu fiz para o Congresso Internacional de Felicidade, em Lisboa, que eu tive que fazer online, não deu para ir. E lá tem uma palestra chamada Florescer da Espiritualidade. Então, eu peço às pessoas, se as pessoas querem me dar um presente, entra lá no YouTube e se inscreva no nosso canal e coloque no sininho, que daí vai cada live que a gente faz, cada vídeo que a gente faz, daí a pessoa recebe, né? E na medida que a gente aumenta esse número de acesso, de pessoas que se inscrevem, facilita para a gente, né, trazer outros conteúdos, né, outros materiais. Então, se alguém quiser me dar um presente de aniversário, não é para mim, né, de Natal, se inscreve no canal do YouTube. E o Natal para mim é tão importante que quando eu escolhi o dia para me casar, eu me casei no dia 25 de dezembro do mês de 25 de dezembro ao meio-dia, só a pino. Tem um amigo meu que me disse, com esse padrinho, né, tem que dar certo. E já estamos aqui 26 anos juntos. Eu vou chamar a Lisete. Lisete, vem aqui, aparece um pouquinho. Né? Está na outra sala.
E então, o que acontece? Nós somos que damos significado às coisas também, né? Então, uma coisa não... A vida em si, talvez, dizem uns que não tem significado. É o significado de cada um que faz a vida ser rica, bonita, inspiradora. Tá bom? A Lisete não apareceu aqui, mas ela me dá um suporte assim nos bastidores, e eu sou muito grato a muitas coisas boas que podemos viver juntos. Gente, isso que eu era tímido, né? Na minha infância eu gosto de falar e sair falando, né? Mas até a gente aprender a falar assim, não foi fácil. Com 12 anos eu me meti de locutor infantil do programa Sonho Infantil da Rádio Progresso de Juí. Eu e a minha irmã. A minha irmã já era super fera, né? Tinha 3 anos mais que eu. Eu lá, né, com 12 anos, né? A Lisete vai aparecer um pouquinho aqui, né? Ai, pô. A Lisete, dizem que eu fico mais simpático e mais bonito até quando ela faz a live comigo, mas hoje ela não quis ficar assim, mas aí... Tá no suporte. Aí a Michelle entrou, Michelle, a valeu. Michelle salvou a parte aí. Porque estar junto sempre é mais interessante. Então, que as pessoas possam ter um bom Natal, Natal feliz. E aí diz a Silvia Martins que gostou muito. E inscreva-se lá no nosso canal do YouTube. E quem quiser, eu vou sortear uma vaga do meu curso Vencendo a Ansiedade e Fortalecendo o Equilíbrio Emocional. Então, as pessoas que escreverem eu quero, aí, aqui no Facebook, né? Ou aqui no Instagram, nós vamos, antes de fechar, vamos olhar todas, já estou anotando, e vamos sortear, então, uma vaga de um curso de 60 vídeos, né? Que traz a ansiedade do ponto de vista das diversas tradições, das várias escolas de psicologia, com exercícios, enfim. Então, coloque aí eu quero e entre os que deixaram, ficaram até o fim, né? Nós vamos sortear uma dessas vagas, tá bom? Gente, muito grato, gostei muito das participações ricas, né? De gente de outros países também, do norte do Brasil, de vários lugares. E eu vou estar trabalhando, me perguntaram aqui se eu vou estar trabalhando entre Natal e Ano Novo. Sim, eu... Bom, primeiro assim, uma vez eu estava com uns amigos e aí perguntou assim para mim, e quantos irmãos tu tem? Eu tenho 12 mais velhos que eu. Todos vivos? Eu disse, não, vivo sou eu. E ele, ficou, mas não me diga, como é que foi isso? Diz, não, é que os outros trabalham, eu faço o que eu gosto. Eu quase apanhei. Eu quase apanhei. Então, eu, na verdade, estou assim há tanto tempo, né? Nessa minha caminhada, porque eu realmente acredito no ser humano, e é assim que a gente pode deixar um legado, fazendo o melhor que a gente pode dar no lugar que talvez a gente acredite que é onde a gente pode deixar uma marca e auxiliar as pessoas. E hoje, já de manhã, já recebi assim, uma gratidão muito bonito isso. Mas nós temos que ser gratos à força que nos criou. Eu vejo Jesus como parte da própria força divina, né? Então, como até muitos materialistas, né, quando a coisa aperta, eles, graças a Deus, ou então, meu Deus me ajuda. Tá bom? Quer dizer mais alguma coisa? Então vamos concluindo. Então, já vejo que algumas pessoas deixaram eu quero aí. E outra coisa, para concorrer à vaga, a pessoa tem que se inscrever no canal no YouTube lá. Porque o que acontece? Quando chega a um certo número, daí a gente tem uma série de coisas que vão facilitar colocar outros conteúdos, tá bom? Gente, um Feliz Natal e que possamos, cada um de nós, dar para o novo ano o melhor de nós. Em vez de esperar que o ano novo nos traga o melhor, que cada um de nós possa dar o melhor, porque se todos derem o melhor,
nós vamos receber muita coisa boa também. Tá bom? Que a natureza divina que está em mim, nós, né? Aí a Michelle também, que a natureza divina que está em nós, saúde a natureza divina que está em cada um. Grato a todos pela presença e pela bela participação. Um grande abraço. Isso aí, encerrando.